Eu mantinha um contato ainda com meu ex. A separação de Virgínia e Zé Felipe foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Várias especulações estão sendo levantadas sobre a separação de Zé Felipe e Virgínia. Uma delas é que Virgínia hoje ganha bem mais do que Zé Felipe e perdeu a admiração por ele. Por ele hoje está no polo feminino, segundo alguns especialistas da Red Pill. Quando você tem essa relação, muitas vezes onde a mulher tem mais poder e protagonismo do que o homem, ali vira uma relação que deixa de ser uma relação de casal e passa a ser uma relação de muita... de caráter profissional. Mas isso caracteriza o beta? É óbvio. Outros dizem que é apenas uma jogada de marketing para lançarem algum produto ou alguma música de Zé Felipe. Outros dizem que Virgínia está no alvo da CPI das Bets e, como pode ter o seu patrimônio apreendido, decidiu se separar-se para preservar ao menos a metade do patrimônio, ficando com Zé Felipe. Outros já acham que houve adultério por parte de Virgínia. Eu mantinha um contato ainda com meu ex. O pastor Osiel Gomes trouxe uma mensagem sobre o divórcio mediante a vários fatores, inclusive o adultério, e tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e, sem muita demora, vamos ao vídeo. A separação de Virgínia e Zé Felipe levantou-se vários comentários e opiniões nas redes sociais. Com isso, acabou circulando uma mensagem do pastor Osiel Gomes, onde ele fala do divórcio mediante a vários fatores, inclusive o adultério. Confira. Para os judeus, ouçam bem que o que eu estou trazendo aqui é algo novo. O judeu, lá no Velho Testamento, a questão nunca foi adultério. Não, pastor Osiel, o que é isso? Não. Por que nunca foi adultério? Porque se você pegar, ouçam bem, quando você pega João capítulo 8, versículo 5, essa mulher foi pega em ato de adultério. Naquele tempo os judeus não estavam mais cumprindo a lei. Se Jesus dissesse assim, mata ela, ele estaria complicado. Se ele dissesse, libera ela, ele estaria complicado, porque a lei não era mais cumprida. Houve um afrouxamento na lei. É por isso que ele diz assim, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra nesta mulher. Ouçam bem isso. Pastor Osiel, e como o senhor está dizendo, não era o adultério questão do divórcio? Não, senhores. Porque quando você olha para o Velho Testamento, o judeu tinha uma liberalidade que ninguém tem hoje, que a Bíblia é contra. Primeiro, um judeu, ele poderia ter várias mulheres. Que é isso, pastor Zé? Sim. Tinha judeu que chegava numa cidade, olha para cá, ele chegava numa cidade e gritava, qual é a mulher que é virgem e livre? Eu quero ficar esta noite com ela. Ele poderia fazer um contrato e ali mesmo ele ficar com ela. Então os judeus, ele não poderia tomar uma mulher que já fosse casada. 21:10 de Êxodo. Olha, ele não poderia tomar uma mulher que fosse casada, mas ele poderia ter outras mulheres. Como é que diz? Êxodo 21:10. Isso. Se lhe tomar outra, olha, se ele tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento desta. Ele tinha a primeira mulher, e quando ele tomasse uma outra mulher, aí a Bíblia está dizendo assim, ó, tu só não vai diminuir, o que não era para diminuir? O mantimento desta. Não deixa de manter o mantimentozinho dela, vai. Nem a sua veste. Não deixa de dar vestido para ela, vai. Nem a sua obrigação marital. Não deixa de dar sexo para ela. Não é aí, tá? Se ele tomasse outra mulher, ou uma concubina, fizesse o contrato com ela, a primeira ele não poderia faltar essas três? Tem homem aí que é crente, é um varão de Deus, mas ele só dá veste para a mulher. Ele só dá arroz. Às vezes até ele diz, minha filha, eu não sei o que tu tem. Aqui tem tudo, tem carro na garagem, a casa boa. Ela disse, eu quero é tu, besta. Não é só coisa não. Ele não cumpre o direito marital. E eu vou dizer, no livro de Lutério, Cativeiro Babilônico, ele diz que se o homem não presta para a mulher, ela pode ficar com outro. Palavra de Lutério, isso é errado, mas ele diz lá. Se o homem não prestar, porque o homem que casou, ele tem que dar conta do recado.
Tu pode ser cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, tu pode ter dom, pode ter o que tu tiver. Agora, casou, dá conta dela. Porque se tu não der, é contra a Bíblia. E a mulher também. Você pode vir para a consideração, minha irmã, porque a igreja está cheia disso. Irmã quer um fogo aqui dentro, é uma alegria, mas em casa é fria. Geladeira, a pulga, não tem quem aguente. Então não tinha problema de adultério. Ouçam bem para cá, olha para cá. Ele poderia ter a mulher dele. Quantas mulheres Jacó teve? Quem se lembra? Hein? 4. Ele teve 4 mulheres, não foi assim? 4 mulheres. Era o padrão bíblico? Nunca foi. Mas eles erraram, saíram do padrão da palavra. Mas ele tinha direito de fazer isso. Ele poderia ter outra mulher. Ele poderia fazer contrato com outra e manter o relacionamento com a primeira mulher dele. Ou seja, vocês se lembram quando Davi peca? O que Deus diz para Davi quando Davi peca com Batseba? Quem se lembra? O que Deus disse para Davi nas palavras de Natã, quando ele vai repreender ela? Ele: o que tu querias com a mulher? Está lá em 2 Samuel 12. O que tu querias com a mulher de Urias? Eu te dei várias, e se tu quisesse eu ainda te daria. É pesado. Então o problema não era de adultério, porque na verdade quem praticasse o adultério deveria morrer. Ok? Quem praticasse o adultério deveria morrer. E o judeu poderia ter essa questão. Pastor Zé, e se o problema, o cerne não era o adultério? Qual era o problema então, Pastor Zé? Agora eu vou dar a resposta. Deuteronômio 24, 1 a 3. Vamos lá. Vamos ver qual era o problema. O problema não era só adultério. E agora eu vou falar para os homens agora aqui bem direitinho. Vamos lá. Estou falando do judeu. Davi ter mulheres não era o padrão bíblico. Abraão ter mulheres não era o padrão bíblico. Noé só tinha uma mulher. Adão só tinha uma mulher. É porque o povo de Deus passou a adotar outros costumes, mas nunca foi padrão bíblico. Quando um homem tomar uma mulher se casar com ela... bem devagarzinho. Quando o homem, vai lá. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la. Isso, tá bom. Até aí, meu filho. Vocês agora entenderam qual é o problema? Vocês já pegaram aqui a interpretação. Qual era o problema do divórcio no Velho Testamento? Pastor, qual era? Coisa feia. Vem cá, minha esposa. Aí a bichinha vinha. E se ela viesse? Isso, teu caminhado tá que nem de gafanhoto. Eu não te quero mais, não. Mas ele podia separar dela. Vocês estão vendo como é as coisas? Eu vou já falar para vocês aqui tudinho. Aí ele olhava para ela e disse: minha filha, teu olhar tá assim feio hoje. Eu não te quero mais, não. Essa palavra coisa indecente pode falar de nudez, pode falar de postura. Mas se ele olhasse: minha filha, fica nua bem aqui. Aí ela fica... Ei, irmão, era muito humilhante para a mulher. O bichinho humilhado na história humana é mulher. É por isso que eu não bato em mulher. Porque as bichinhas já sofreram tanto. O bichinha humilhada, quem é? É mulher. Hoje elas estão tendo direito, é por isso que hoje elas estão disparadas. Olha para cá, ele chegava, irmão, é muito humilhante. Olha, além dele poder ter várias mulheres, a mulher não podia ter nenhum homem, porque se ela tivesse um homem, o que acontecia com ela? Ela era morta. A mulher nunca podia abrir a boca e pedir carta de divórcio. Só quem poderia dar divórcio, quem era? Era um homem. Ouçam bem isso. Ele olhava para ela, a bichinha sofrida. Ele podia ter o tanto de mulher, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ela não podia fazer nada. E aí agora a hermenêutica judaica vai piorar, porque o homem olha para ela e diz: não, eu estou vendo uma coisa indecente, eu não te quero mais. Então o problema do divórcio no Velho Testamento, qual era o problema do divórcio? Era o adultério? Não. Qual era o problema do divórcio? Hein? Coisa ainda, eu não estou mais gostando de tu. Aí o que acontece? A mulher, coitada, ela vivia debaixo de um autoritarismo.
ela vivia debaixo de uma humilhação, ela vivia debaixo de vergonha. E aí quando ela sofria tanto, aí lá vai, por causa dessa dureza de vocês, cabra ruim, Moisés deu o quê? Vamos lá, Moisés deu o quê? Então o divórcio, pastor Josimar, nunca foi, assim como o pecado entrou no mundo, o divórcio também entrou no mundo. Nunca foi da vontade de Deus, nunca foi da vontade do Pai, nunca foi da vontade de Jesus. É por causa de quem? Eu li um autor que diz que o problema não é hermenêutica, o problema não é Bíblia, o problema é o homem. O que tem de cabra ruim dentro da igreja, que ele está com uma mulherzinha bonita, bacana. Quando dá fé, ele começa a dizer: eu não estou mais sentindo nada por ti. É assim ou não é? Eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu não tenho mais amor por você. A bichinha ficava lá, irmão, já pensou, vamos botar a mulher nua na frente dela? Não, tuas cambitas é feia. E tem muito marido aqui na igreja que fica olhando para a mulher quando ela vem para o culto. Essa tua roupa, ele nunca disse que a roupa dela é bonita, mas ele diz: essa roupa tua tá feia. E a bichinha já fica com a Bíblia na mão. Aí eu troco, meu velho, troca, vai trocar? Aí lá vem ela de novo: tá feia de novo. Esse teu cabelo velho, o cabelo velho feio. A bichinha fica humilhada. Por causa disso, dureza de Corá, Moisés disse o quê? Eu vou dar carta de divórcio. Tem duas coisas, tem um repudiar. Tinha homem que se casava, ele não queria mais a mulher, ele repudiava ela, não dava carta de divórcio, ela ficava humilhada e sofrendo. Tem um episódio na Bíblia que um homem, até pastor, sacerdote, ele não deu carta de divórcio para a mulher e ela ficou sem nada, depois ele foi buscar. Juízes, capítulo 19, verso 2. Leia aí. Tudo eu estou citando na Bíblia. Então o problema do divórcio não era adultério. Não era adultério. Não era só adultério. 19. Como é que diz? 19, 2. Porém, a sua concubina adulterou. Isso aí era um sacerdote casado. Ele pegou uma concubina. E aí o que ele fez? Adulterou contra ele. A bicha velha ainda adulterou contra ele. Aí o que ela fez? E foi dele para a casa de seu pai. Pronto, foi embora. A Belém de Judá. Isso. E esteve ali alguns dias. Isso. A saber, 4 meses. Olha, ela ficou 4 meses. Vocês sabem o que o texto está dizendo. E o seu marido... Ela traiu ele e ela foi para casa. Ele não deu carta de divórcio. Observem, ele não deu carta de divórcio para ela. Ele só a repudiou, se afastou dela. Ela foi embora para casa do pai dela. Mas ele ficou louco por ela. Louco. Senão não sei viver sem ela, não. Eu vou atrás dela. Vai. E o seu marido se levantou. Olha aí. E partiu após ela. Sim. Para lhe falar conforme o seu coração. Estava louco, ele estava apaixonado por ela. Vai. E para tornar a trazê-la. Isso. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Pronto, tá bom, bem. Então preste bem atenção. Essa mulher traiu, ele não deu carta de divórcio, depois ele foi buscar ela e ficou com ela. O episódio depois vai mostrar que ela vai morrer. Ela vai morrer. Agora, prestem bem atenção numa coisa. A mulher, ela era sofrida, era humilhada, rechaçada, ela não tinha direito para nada. E a carta de divórcio era para proteger quem? Vocês já entenderam quem era para proteger? Hã? Não. A carta de divórcio era para proteger quem? Porque se ele só repudiasse, ela não podia fazer nada. Ela poderia ser vista até como uma mulher má, ruim. Mas quando ele dava carta de divórcio, ele estava legalizando ela para ela viver outra vida. Entenderam agora? E essa carta de divórcio, ela era aplicada dentro de um contexto judaico. Então, a questão não era só adultério. Hoje, as igrejas estão cheias de homens, de pastores, que por qualquer coisa estão deixando as suas esposas. Achou ela feinha, depois que ela ganhou o menino, fica botando defeito nas pernas, fica botando defeito nos seios, fica botando defeito nas roupas, não anda com ela para lugar nenhum, não dá carinho, não dá amor, não tem fantasia. Aí depois ele vai dizer: eu sofro com essa mulher, pastor. Essa mulher lá dentro de casa, ela é fria, ela não me dá atenção. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E aí a gente fica sendo besta, é mesmo, irmão, bichinho, coitado, e etc e tal. Olha aí. O problema só surgiu disso aí. Então no Velho Testamento a questão era essa, não era só adultério. Então quando você vai para o Novo Testamento, nós vamos já chegar lá, aí a questão é outra. Então observem bem, dentro do Velho Testamento a questão era a dureza de Corá. E dureza de coração é o que, meus irmãos? É pecado. Eu quero dizer o seguinte aqui esta noite: se o homem é um homem de Deus, a mulher é uma mulher de Deus, os dois aproveitam o aspecto físico e mental, oram e se amam e se respeitam, Deus vai abençoar esse casamento, Deus vai prosperar esse casamento.
Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.